Evangelio. Vamos a clamar. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aleluya. 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 El Santo Evangelio. Vamos a clamar. El Señor esté con ustedes. Ele está no meio de nós. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz y en medio de la multitud le dijo: Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hermanos, esta es palabra del Señor. Glória a vós, Senhor. Alégrense, alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense, alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. Mis hermanos, Meus irmãos, si asumimos el Evangelio de Lucas se nós assumimos o Evangelho de Lucas como un proceso de discipulado, como processo de discipulado, hoy el Señor nos presenta la modelo de discípulo. hoje o Senhor nos apresenta a modelo de discípulo. Insisto, si el Evangelio, si los relatos que tenemos de Lucas están mostrando un proceso de formación de discípulos, Eu vou insistir. Se a narração do Evangelho de Lucas está mostrando este processo de formação de discípulo, hoy se nos presenta el modelo, el Hoje, paradigma. se nos apresenta o modelo, o paradigma. Uno no, el modelo. Não, o modelo. ¿Y qué caracteriza ese modelo? O que caracteriza este modelo? Primero, es una persona. Primeiro, que é uma pessoa. No son ideas. Não são ideias. No es un concepto. Não é um conceito. Es un ser humano Mas é um ser humano que conoce a Jesús, que conhece Jesus, que sabe quién es Jesús que sabe quem é Jesus y va detrás de Jesús como discípulo. e vai atrás de Jesus como um discípulo. Es María. Ela é Maria. Muchos entienden mal este texto. Muitas pessoas não entendem bem este texto. Ven aquí un desprecio por María. Enxergam nesse texto um desprezo para Nossa Senhora, para Maria. Pero no es así. Mas não é assim. Al contrario, Muito pelo contrário. aquí se le presenta como la modelo perfecta. Aqui, Maria é apresentada como um modelo perfeito. El modelo de discípulo. O modelo do discípulo. Mis hermanos sacerdotes, Meus irmãos sacerdotes. mis hermanos que celebran la Eucaristía con nosotros. Meus irmãos que celebram a Eucaristia conosco. Si nosotros queremos ser discípulos, Se nós queremos ser discípulos, tenemos que vivir como María. precisamos viver como Maria. Ella encarna en sí las características de un discípulo. Ela encarna em si própria as características dos discípulos. ¿Y cuáles son esas características? Quais são estas características? El Señor las presenta bien hoy. O Senhor nos apresenta muito bem no Evangelho de Son hoje. dos. São duas características.
Duas. A veces creemos que son muchas. Às vezes nós acreditamos que são muitas. A veces llenamos el discipulado y llenamos el camino de Jesús de muchas cosas. Às vezes nós enchemos o discipulado e o caminho de Jesus com muitas coisas. ¿Qué va? Mas não, ¿Qué va? não. Son pocas. São poucas. Duas. ¿Cuántas? Quantas? ¿Cuántas? Duas. Dos. ¿Cuáles? Quais? La primera. A primeira. Escuchar la palabra. Escutar a palavra. 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 ¿Es claro? Tá claro? Esa es la primera. Essa é a primeira. La primera actitud, lo primero que tiene que caracterizar a un discípulo es que escucha la palabra. A primeira coisa que precisa caracterizar o discípulo é a escuta da palavra. No hay discípulo sin escucha de la palabra. Não há discípulo sem a escuta da palavra. Puedes ser santo, puedes hacer milagros, puedes ser bueno, pero si no escuchas la palabra, no eres discípulo. Você pode fazer milagres, pode ser muito bom, porém, se você não escuta a palavra, você não pode ser um discípulo. Puedes cantar bien, ¿eh? Você pode cantar bem, hein? Puedes ejecutar bien, Você pode até tocar bem. pero si no escuchas la palabra, Mas se você não escuta a no palavra, eres discípulo. você não é discípulo. Puedes hasta hablar bien, Você até pode falar bem. pero si no eres quien escucha la palabra, no eres discípulo. Porém, se você não é alguém que escuta a palavra, você não é Eso es discípulo. lo primero. ¿Y qué significa escuchar la palabra? Isso é o primeiro. Porém, o que significa escutar a palavra? Primeiro, Primeiro, apertura. abertura. Apertura. Abertura. Quien no está abierto a la palabra no podrá escuchar, no podrá comprender lo que el Señor le dice en la palabra. Quem não está aberto a escutar a palavra não poderá escutar, ouvir, nem compreender o que Deus fala na palavra. Cuando digo apertura, digo liberarme de muchos prejuicios, digo liberarme de muchas cosas para poder entender lo que la palabra dice y no lo que yo quiero que la palabra diga. Quando estou falando em abertura, eu falo de uma predisposição para compreender o que a palavra diz e não para compreender o que eu quero que a palavra diga para mim. Cuidado, a veces nos acercamos a la palabra, Cuidado, às vezes nós nos aproximamos da palavra, no a escucharla, mas não para escutar a sino a palavra, decirle qué tiene que decir. mas para falar para ela o que ela precisa falar para mim. No, eso no es discipulado. Isto não é discipulado. El discípulo está abierto a la palabra. O discípulo está aberto à palavra. Segundo, se deja sorprender. Segundo, ele se deixa surpreender. Sin sorpresa, sin capacidad de sorpresa, no hay escucha de la palabra. Sem surpresa, sem capacidade de surpresa, não há possibilidade de escuta da palavra. Si quieres, revisas rápidamente todos los personajes que se encontraron con la palabra de Dios en la historia de salvación. Se você quiser, pode ir revisar quantas pessoas, as personagens que se encontraram com Deus na palavra, Y se quedaron sorprendidos. e eles ficaram surpresos. Gedeón. Jueces Gedeón. capítulo 6. ¿Te acuerdas de Gedeón? Vocês lembram, Gedeão? Tú sabes. Bien. Gedeón. Gedeão. Jueces capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Lo sorprendió la palabra. Ele foi surpreendido pela palavra. Yo imagino su cara. Eu fico imaginando o rosto dele. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor? Vocês- Tú ve y salva a Israel de los madianitas. Vocês lembram o que ele falou? Você vai e salva Israel. Y dos- puso cara de... E ele colocou essa cara. Ok. Se trabó. ¿Estamos? Sorpresa. Si la palabra no te sorprende, es porque no la estás escuchando. La palabra te exige apertura de corazón, apertura de mente, para que te sorprenda, porque ella muestra lo que Dios quiere y no lo que a ti se te ocurre. Amém. Ótimo. Deu para compreender. ¿No traduces? Está compreendido. Claro, sin capacidad de sorpresa, la palabra es cualquier otra cosa. Sem a capacidade de surpresa, a palavra se torna qualquer outra coisa. Tú vas a ella
você se aproxima a ela, abierto aberto y con ganas de que ella te sorprenda. e com vontade de que ela surpreenda você. Te sorprenda. Que ela te surpreenda. Te diga lo que no quieres oír. Fale o que você não quer ouvir. Te quite lo que no quieres dar. Tire de você o que você não quer dar. Te transforme la vida. Que ela transforme a sua vida. Escuchar la palabra Escutar a palavra es estar dispuesto é estar disposto a darse cuenta a perceber que lo que creo que aquilo que eu acredito valioso de valor no lo es. não é. Es estar dispuesto É simplesmente estar a disposto comenzar de nuevo. a começar de Mis novo. hermanos sacerdotes, Meus irmãos sacerdotes, seguro ustedes lo han experimentado. talvez vocês já experimentaram. Estudiamos no sé cuántos años, Eu não sei quantos anos Leemos nós não sei estudamos. Limos não sei pero quantos. cuando nos acercamos a ella Mas quando nós chegamos perto y abrimos dela el corazón, e abrimos o nosso nos sorprende. coração, ela nos surpreende. nos vuelve a sorprender Ela nos surpreende de novo. y nos hace enamorar de ella otra vez. E ela faz com que a gente fique apaixonado por Así ela de tiene novo. que ser. Precisa ser desse Así jeito. tiene que ser. Precisa ser assim. Que te sorprenda Que ela te surpreenda. cambie la vida. Mude a tua vida. para que la vuelvas a amar. Para que você Como tienes volte que amar. a amar a palavra como você precisa amá-la. Esto es tan cierto Isso é tão certo que uno la lee y la lee y la lee y siempre dice algo nuevo. que a gente lê, mas sempre ela fala algo novo, Muy nuevo. muito novo. A mí me ha pasado Aconteceu comigo que digo, ¿cómo no había entendido eso antes? que eu leio e eu falo, meu Pero Deus, se como este que eu texto- não compreendi isto antes? Pero si esto lo he leído 20 veces. Mas se eu já li esse texto 20 vezes, ¿Cómo que no? como é que eu não compreendi? Es que ella me sorprende. É porque ela me surpreende. Apertura, Abertura, capacidad de sorpresa. capacidade de surpresa. Pero ojo, disposición. Mas cuidado, Disposição. disposição. No te puedes acercar a la palabra a que tú le digas a la palabra lo que tiene que hacer. Você não pode chegar perto da palavra para falar para ela o que a palavra tem que dizer para você. Vas humilde Você chega até ela a que ella humilde diga qué haces. para saber, para que ela fale para você o que você está fazendo. Roger, ¿sabes Padre dónde Roger. queda este ejemplo para mí claro? En el Sabe- hijo pródigo. O senhor sabe onde fica esse exemplo tão claro para mim? No filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de São Lucas. ¿Te acuerdas? El hijo este, el más joven, el casulo, O senhor lembra do filho mais novo? que Caçula? le pidió el dinero. No sé si recuerdan el texto. Eu não sei se vocês lembram daquela Sí, passagem. sí, ¿se acuerdan? Vocês Que le lembram? pidió el texto, cogió, se fue para Río. Ele pediu dinheiro, E- aí e- ele pegou o dinheiro. em pleno foi pro carnaval, Rio. creo. Ele foi pro carnaval, eu acho. Y perdió todo el dinero. E ele perdeu, gastou todo o dinheiro. Después supimos qué hizo. Depois não soubemos o que ele fez. El hermano mayor nos contó. O irmão mais velho falou para nós. ¿Sabes en qué se lo gastó, verdad? Você sabe onde foi que ele gastou todo o dinheiro, não Bueno. sabe? ¿Y qué pasa? Vive un proceso de conversión. O que acontece? Ele vive um processo de conversão. Pero se acerca al padre. Mas o padre se achega, Él se acerca al padre. ele se achega ao padre, ao pai, Humildemente. humildemente. A mí me encanta. Eu fico encantado. Va y le dice, Ele vai e fala para o pai, ya no merezco ser hijo tuyo. eu já não mereço ser seu Trata-me filho. Me trate Como tú como o Senhor quieras. quiser. Así tienes que ir a la palabra. No decirle a la palabra, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. É assim como a gente tem que chegar até a palavra. Não falar para a palavra, olha palavra, você precisa falar para mim isto, 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 isto. Es decirle a la palabra, aquí estoy, É falar para a palavra, aquí estoy, aqui estou. dispuesto. Eu disposto. Haz de mí Faz de mim lo que quieras. o que você quiser. Eso es escucha de la palabra. Es humildad. Es dejar a un lado todos nuestros descubrimientos. Escuta Dejar da palavra é humildade. dejar a un lado todo lo que decimos saber, todo lo que decimos tener. Deixar para trás tudo que nós falamos saber, tudo que nós falamos que temos. Y decirle, Señor, E falar, Senhor, aquí estoy. aqui estou eu. Haz de mí lo que quieras. Faça de mim o que o Senhor quiser.
Eso es escucha de la palabra. Isso é escuta da palavra. Eso es escucha de la palabra. Isso é Senhores escuta da seminaristas. palavra. Senhores seminaristas, Es liberarse é ficar livre de cualquier prejuicio, de qualquer preconceito, de acreditar que nós somos. tú sabes. Você sabe. Es que a veces nos acercamos a la palabra, tú sabes, como si fuéramos los dueños. Mira, tú Às sabes vezes quién nós soy yo. chegamos desse jeito até a palavra. Le decimos a Olha, la palabra, le decimos palabra, tú sabes quién soy. palavra, você sabe quem sou eu? Tú sabes dónde trabajo. Você sabe onde eu A trabalho? mí me conocen. Eu sou conhecido. No, esa no es la actitud. La actitud es ir con el corazón abierto, con tu mente abierta y decirle a la palabra: aquí estoy, haz de mí lo que quieras, muéstrame el camino, muéstrame dónde ir, que yo voy a hacerlo con el poder del Espíritu. Me mostra o caminho, me mostra onde eu tenho que ir, que eu farei, seguirei esse caminho pelo poder do Espírito. Aquela outra parte você compreendeu. Amén. Perfecto. Mira, sin humildad ante la palabra, Olha, sem humildade perante a no hay palavra, discipulado. não existe discipulado. Por eso la Biblia Por isso a Bíblia expresa bien expressa muito bem lo que es o que ela é, esa humildad. o que é a humildade. ¿Te acuerdas de la otra María? Vocês se lembram da Tenía un outra hermano, creo que se Maria? llamaba Lázaro. Ela tinha um E irmão outra que se irmã- chamava, eu acho que era Lázaro. Sí. E outra irmã que era... Marta. Era Marta? Oh, eso. É. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cómo estaba ella antes de Jesús? Ante Jesús. Vocês ¿Cómo lembram estaba? como que Maria estava diante de Jesus? Como ela estava? ¿Cómo? 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 A los pies, a los pies. Vamos a... Perdóneme, yo sé que estoy Me revestido. perdoe, eu sei que estou... Que nadie me vaya a regañar, ¿eh? Por favor, que ninguém vai brigar comigo por causa Não, dos não. movimentos que estou fazendo. Arrodilla, así, a los pies, a los pies, a los pies. Él sentado, Jesús sentado Jesus sentado en la cátedra, na como cátedra, maestro, como y yo mestre, humildemente a sus e eu pies. humildemente aos pés. Esa es la actitud. Essa é a atitude. Me gusta porque corporalmente expresa bien lo que es. Eu gosto dessa passagem porque corporalmente expressa bem o que isto significa. ¿Puedo contar un testimonio? Eu posso contar um testemunho? Sim. Dar um testemunho? No me acusan, no me regañan. Vocês não vão brigar comigo, não? A mí antes me daba miedo Eu antes sentia medo hablar delante de padres, de falar diante de sacerdotes. porque todos lo saben. Porque eles sabem tudo. Y normalmente hay alguno que ha estudiado más que yo, E normalmente tem algum que estudou muito mais do que eu. o que cree que sabe más que yo. Ou ele acha que sabe mais do que eu. Y yo decía, wow, E eu falava, ¿cómo hago? meu Deus, como que eu vou fazer? Y me invitaron a predicar un retiro para sacerdotes. Eles me convidaram para pregar um encontro para sacerdotes. Sufrí. Sofri. Yo debí decir que no, Eu deveria de ter falado que não. pero hecho el humilde, Mas eu fingi que era humilde. porque no lo soy tanto. Porque eu não sou tão humilde Agora me assim. confieso. Agora eu confesso que eu não sou tão humilde assim. Dije sí. Eu falei sim. Y después, Mas depois, 200 padres. 200 sacerdotes. Yo preparé y preparé y preparé y preparé y preparé. Eu preparei, Le preparei. dije al padre Jaramillo, Diego E Jaramillo, eu falei para o padre Diego Jaramilho, ¿me regalas 4 días de tus vacaciones? o senhor me dá de presente 4 dias das férias do Él y yo senhor? somos muy buenos amigos. Porque ele e eu somos Não, muito sou bons hijo dele. amigos. Na verdade, ele é meu pai, eu sou filho dele. Y me dijo, ven. Y fui hasta donde él estaba y le dije, preparamos juntos, ¿te parece? Ele me disse, vem. E eu fui. E eu falei para preparamos, ele, nós e preparamos preparamos, juntos e o retiro, preparamos. pode ser? E nós Y preparamos o preparé encontro y juntos. preparé y llevé mis conferencias bien escritas, aprendidas de memoria, Eu con levei los as minhas ejemplos. palestras, decorei, eu levei exemplos. Ah, pero me di cuenta de algo. Porém, eu percebi uma coisa. Que si mis hermanos eran de verdad discípulos, iban a estar a la rodilla,
Iba a decir agachado, ¿se dice agachado? Iba, no, arrodillados, es que inclinados ante la palabra. Mas eu percebi que se eles fossem realmente discípulos, eles iam estar reclinados em cima da palavra. Ah, eso me dio paz. Isso me Si trouxe son paz. discípulos, van a estar inclinados ante la palabra, porque es la palabra la que nos convoca y es la palabra la que tiene bendición para nosotros y es la palabra la que nos hace nuevos y es la palabra la que nos da vida. Luego entonces tú abres tu corazón, abres tu vida y te inclinas ante ella. Eu pensei que se fossem discípulos, eles estariam reclinados em cima da palavra, porque é a palavra que nos faz novos, é a palavra que nos traz vida, é a palavra que nos transforma. Então não simplesmente podemos reclinar em cima dela. Se me quitó el miedo. O medo foi embora. Y ahora me preinvitaron otra vez E agora eles me convidaram de novo a Madrid, para ir para Madrid, a sacerdotes. para pregar para sacerdotes. Y dije, voy, Eu falei, eu vou. no tengo miedo, Eu não tenho medo, porque ya sé porque eu já sei que los que somos discípulos que os que somos discípulos nos inclinamos nos reclinamos ante la palabra. diante da palavra. Amén. Amém. Amén. Amém. Hermanos, mire, perdónenme, todo lo demás es basura. Me perdoem, irmãos, mas tudo o que vem depois é lixo. Es basura. É lixo. Si tú no tienes una actitud de escucha y de apertura ante la palabra. Se você não tem uma atitude de escuta e de abertura para a palavra. A mí me preocupa que nos hemos vuelto Eu fico preocupado porque nós nos tornamos gente muy atenta gente muito atenta a los prodigios aos prodígios y poco atentos e pouco atenta a la palabra. à palavra. En Barranquilla, Em Barranquilha, Mi ciudad. a cidade do Padre. no le cuenten a nadie, Não contem para ninguém. eso es un secreto de ustedes y mío. Isso é um segredo que vai ficar entre vocês e eu. Cuidado se lo cuentan a alguien. Cuidado, não vão contar para Bajo ninguém. excomunión si lo cuentan. Sob excomunhão que vocês vão contar. Cuando se hace un congreso de sanación, Quando se faz um congresso de cura, se llena, fica lotado. se llena, Fica lotado. pero se llena. Mas lotadíssimo. Hay que buscar un estadio. A gente precisa procurar um estádio. Pero cuando se invita Mas quando a gente convida a un congreso para um congresso de la palabra, da palavra, no va nadie. ninguém vai. Poquitos. Vão poucos. Eso solo pasa allá. Isso somente acontece lá. ¿Cierto? Não é verdade? Amén. Primera característica del discípulo, Primeira característica do discípulo, então, é ¿qué? Escucha. ¿Cuál es lo primero que un discípulo hace? Escucha la palabra. Pero ahora la escucha para aprender en ella la voluntad de Dios. Mas agora é a escuta para aprender dela a vontade de Deus. Dei Verbum, Dei Verbum, el documento del Vaticano sobre la palabra, o documento do Vaticano sobre a palavra, nos recomienda 3 actitudes ante la palabra: ela nos recomenda 3 atitudes perante a palavra: leerla, lê-la, estudiarla, estudá-la orarla. e orá-la. Dice que esas son las actitudes. O documento fala que estas são as atitudes. Y son las actitudes que tú y yo São as atitudes que você e eu descubrimos descobrimos em Maria. Em Maria. ¿Te acuerdas? Você se lembra? Fue un arcángel, ¿verdad? Foi um arcanjo, não foi? ¿Cómo se llamaba? ¿Gabriel? Qual ¿Se que era o llamaba nome do Gabriel, era? arcanjo? Era Gabriela? Gabriel? Qual que Gabriel, era? Gabriel. Gabriel, é. ¿Te acuerdas? Vocês se ¿Qué lembram? le dijo ella a Gabriel? Ay, no, ya vienes con tus cuentos otra vez, yo voy para la novela. Que foi que Nossa Senhora falou para Gabriel? Ah, não, lá vem você de novo. Não, eu vou lá assistir novela, não quero nem saber. ¿Le dijo eso? Foi isso que ela falou para ele? ¿O le dijo, ay, otra vez con el mismo cuento, Gabriel? Ou ela falou para ele, ai, não, lá vem você de novo a mesma coisa, Gabriel? ¿O le dijo Gabriel más tarde que voy a hacer un rosario? Ou será que ela rezou para Gabriel? Não, chega mais tarde, porque agora eu vou rezar meu terço.
le dijo? ¿Qué No, fue que ella falou? abrió su corazón, abrió su mente, Abriu. abrió todo su ser para que esa palabra que pronunciaba el ángel, palabra de Dios, tocara su corazón. Ela abriu o coração dela, abriu todo o ser dela para que essa palavra pronunciada pelo anjo tocasse o coração dela. Ella es modelo porque ella escucha la palabra. Ela é modelo porque ela escuta a palavra. La escucha. Ela escuta. Es humilde ante la palabra. Ela é humilde diante da Deja que la palavra. palabra lo sorprenda. Ela deixa que a palavra a surpreenda. Padre, ¿tú te imaginas la cara de María Você se imagina o rosto de Maria cuando le dijo, vas a quedar embarazada quando o por anjo obra del falou Espíritu Santo? para ela: você ficará grávida por obra e graça do Espírito Santo? ¿Tú te imaginas? Você imagina? Para nosotros eso es muy fácil. Para nós isso é muito fácil. Porque lo hemos oído no sé cuántas veces. Porque nós já escutamos essa passagem sei lá quantas vezes. Pero ella, Mas yo la ela, imagino y ahora que le digo a mi mamá Santana. eu imagino ela falando: meu Deus, agora o que eu vou Eu falar la- para minha mãe Santana? Yo la imagino preguntando, ¿y mis amigas qué van a decir? Eu imagino ela: meu Deus, o que as Y minhas San amigas irão José. falar? Y San José, E São José? ay, ¿qué irá a pensar? Será que ele vai pensar? ¿Tú crees que la sorprendió? Você acredita que ela ficou surpreendida? ¿Crees que la sorprendió? Você acredita que ela ficou surpreendida? Claro que la Sim sorprendió. ou não? Claro que ela ficou Ella surpreendida. escucha la palabra, está atenta a la palabra, ella se dispone a la palabra. Ela fica atenta diante da palavra, ela fica com disposição diante da palavra. Por eso, si quieres ser discípulo, Por isso, se você quer ser um sé como discípulo, ella ante la palabra. seja como ela diante da palavra. Escucha la palabra. Escute a palavra. Disponte a la palabra. Fique disposto diante da palavra. Amén. Amém. ¿Está clara la primera Está característica? clara a primeira característica? Sim. O repito. Ou será que você quer que eu repita? ¿Está clara la primera Está palabra o la clara? repito? Eu preciso repetir? El otro día en una misa, Otro día. yo celebro la Eucaristía para un canal, Eu presido a Eucaristia para um canal secular em Colômbia, que se chama Caracol. Canal aberto E entonces na yo- Colômbia que se chama Canal Caracol de la Eucaristía TV. es muy larga ahí. Me piden una hora de A Eucaristia é predicación. muito longa, é Wow. uma hora. Y entonces cuando llegaba a 45 minutos, Quando chegava a 45 minutos, le dije, eu falei, ¿me comprendieron o repito? vocês me compreenderam ou eu preciso repetir? Y una crianza E uma criancinha de 4 años, de 5 años, digo, no. de no, 5 anos no, falou, no, não. no. Entonces, no repito, ¿verdad? Então não preciso Está clara la repetir, primera, não é? ¿verdad? Está ¿Cuál es la claro. primera actitud de un discípulo? Qual é a primeira atitude? ¿Cuál es la actitud? ¿Y quién nos enseñó a escuchar la palabra? Quem nos ensinou a escutar a palavra? ¿Quién? María. Amén. Amém. Segunda actitud. Segunda El Señor atitude. dice en ese capítulo 11, verso 28 de Nesse Lucas, capítulo 11, versículo 28 de São dice, Lucas, o Senhor diz: dichosos felizes los que escuchan la palabra os que escutam a palavra y la practican. e a praticam, a Esa colocam es em la prática. segunda característica, Padre. Essa é a segunda característica, No Padre. basta con escucharla. Não é suficiente escutar No a basta con palavra. oírla. Não é suficiente ouvir a Es palavra. necesario Mas é preciso hacer la vida. fazer com que ela se torne vida em nós. ¿Sabes qué es lo único que no me gustan de los retiros? Sabe o que é a única? Sabe qual é a única coisa que eu não gosto dos retiros? Ni de los congresos. Nem dos congressos, Aunque encontros. sean latinoamericanos. Mesmo que seja congresso ¿Saben lo que latino-americano. menos me gusta? Sabe o que eu menos gosto? Que se acaban. Que terminam. Y la gente, E as pessoas. yo también, Eu também. gente, Sou gente. volvemos a lo mismo. Voltamos para a mesma coisa. A lo mismo. Mesma coisa. Mire, la gente Olha, en la celebración, en el retiro, tienen cara de santos. as pessoas durante o encontro têm rosto de santos. Así. ¿Los ha visto? Você já viu? Mírenlo Olha para acá, pra que eles. tienen cara de santos todos. Mire, mire para que vea. Olha só, eles têm Cara de santos. santos. Cara de santos. Así, así. Ustedes también, muéstrenlos para que vean. Vocês também. Muéstrenlos. Mostre Tienen pra cara de eles. santos, mírenlo. Os câmeras podem mostrar eles. Eles têm cara de santos. Tanto que yo algunas veces en algunos congresos me he pellizcado. Tanto que às vezes, durante algum encontro, eu fico me beliscando.
Sí, porque ¿qué digo? ¿Será que me morí y estoy en el cielo? Porque eu acho assim, meu Deus, será que eu morri e estou no céu? Porque con tantos santos. Porque com tantos santos, Yo digo, estaré en el cielo y me morí. eu falo, meu Deus, talvez eu morri e fui para o céu. Ah, pero vi a una señora y dije, ah, ella no puede estar en el cielo. Mas aí eu vi uma mulher lá e falei, ah, não, ela não pode estar no céu. Estou Eu também vivo. não estou no céu, estou vivo mesmo. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Hey, lo mejor de los retiros A melhor coisa dos encontros es que se acaban é que eles terminam para que pongas en práctica para que você coloque em prática todo lo que escuchaste. tudo que você ouviu. Todo lo que escuchaste. Tudo que você ouviu. María no solo escuchó, Maria não simplesmente escutou, sino que lo hizo vida. mas ela também tornou essa palavra vida. Teológicamente, la metáfora es preciosa porque ella concibió a Jesús e hizo realidad por obra del Espíritu Santo en sí a quien es la palabra. La metáfora es Teologicamente, fuerte, ¿no? a metáfora é muito linda, porque ela concebeu dentro de si, dentro dela, dentro do ventre dela, o que é a palavra. Claro a que es palavra. Jesús. Ela gerou a palavra, que claro, é Jesus. Él es la palabra, ¿verdad? ¿O me Ela é a enseñaron mal? palavra. Ou será que eu aprendi errado? El padre me mira y me dice, sí, Alberto, te enseñaron bien. O padre olha para mim e fala, sim, padre, o senhor aprendeu bem, certinho. Poner en práctica. Colocar em prática. No valen las buenas intenciones. Não adianta ter simplesmente boas intenções. Las buenas intenciones As boas intenções no sirven para mucho. não adianta muito. Yo voy a cambiar. Eu vou mudar. No voy a ser más mala gente. Eu não serei mais uma pessoa ruim. Oh, yo voy, padre, yo. Ai, padre, eu vou. Eso no vale. Isso não adianta. Hay que quererlo hacer. Nós precisamos Y querer hacerlo. e fazer. ¿Sabes dónde me encanta de nuevo en el hijo pródigo? ¿Te acuerdas que él dice, voy a ir? No, me voy a levantar, iré y le diré. ¿Te acuerdas? Vocês lembram a parte do verso filho siguiente- pródigo que ele diz, eu me levantarei, irei Y le diré. e falarei. Y un verso siguiente dice, se levantó, E fue y dijo. um versículo depois diz, ele se levantou, foi e falou. Ahí mismo, no solo lo pensó, Él no es- solo no- lo decidió, sino que lo hizo. Ele não simplesmente pensou na mente dele, mas ele pensou e agiu. Eso es lo que tenemos que aprender, que esta palabra, que en este congreso latinoamericano tú estás escuchando, se vuelva vida en ti, que esta palabra se haga una realidad en tu vida diaria, si no, perdiste el tiempo. É isso que nós precisamos fazer depois de sair desse encontro, depois de sair desse congresso. Escutar a palavra, colocá-la em prática, deixar que ela se torne vida em nós. Do contrário, você e eu perdimos o tempo. ¿Sabe qué, padre? A mí me da miedo Sabe uma coisa, padre? Eu fico com medo ser entretenedor de gente. de ser simplesmente alguém que entretém as pessoas. Porque si ellos vienen aquí, Porque se eles vêm para esse encontro, ponen esa cara de santos, colocam essa cara de santinhos, hacen así fazem assim, y se van de aquí depois eles voltam para casa y se les olvida e eles esquecem todo lo que dijimos, tudo que nós falamos. perdimos el tiempo. Então nós também perdemos Los tempo. entretuve. Eu simplesmente fui alguém que entreteve as pessoas. Venir desde Barranquilla a entretenerlos. Vir desde Colômbia, da Colômbia, da Barranquilha, simplesmente para entreter. Qué decepción. Que decepção. No. Hoy vengo en el nombre de Dios Hoje eu venho no nome de Deus. y gracias a la oportunidad que nos da esta bella comunidad de Brasil, Canção Nova, Graças à oportunidade que essa linda comunidade de Canção Nova me dá a decirles para falar para que vocês hay que poner en práctica. que nós precisamos colocar em prática. Yo el primero, Eu, em primeiro lugar, esta palabra. esta palavra. La escucho Eu escuto a y la hago palavra realidad. e torno ela uma realidade na minha vida. ¿Saben cuál es la tragedia de nuestra iglesia? Vocês sabem qual é a tragédia da nossa igreja? En Latinoamérica y en el mundo. Na América Latina e no resto do mundo. Que escucha bien, Que escuta muito bem, pero actúa mal. mas age errado. Se nos olvida. A gente esquece. Se nos olvida. A gente esquece. Le entra por aquí Entra por aqui y le sale por acá. e sai do outro lado.
Se acaba el retiro Termina o encontro y le vuelve la cara de diablo. e volta aquela cara de diabo. Perdió la de santo. Perdeu aquela carinha de santo. Y el que en el retiro era, hola hermano. E aquele que no encontro era: oi, irmão. Oh, qué alegría, hermano. Que alegria, meu irmão. Sale allá. Sai lá fora. ¿Quién te dijo que te conozco? Ah, quem falou para você que eu conheço você? Y hasta ahí llegó. Foi até aí onde ele conseguiu chegar. Segunda característica del discípulo. Segunda característica do Hace discípulo: vida, torna a vida, aunque le cueste, mesmo que seja aunque sea difícil, mesmo que seja duro, la palabra a palavra que acaba de escuchar. que acabou de escutar. ¿Puedo poner otro ejemplo, otro testimonio? Eu posso colocar mais um exemplo, mais Não- um testemunho? não se Posso molestam? dar? Vocês não ficam bravos, não? Yo prometí no decir malas palabras. Eu prometi não falar palavrões. Me gustan las malas palabras. Eu gosto de palavras ruins. Me encantan. Eu gosto muito. Y ahora cuando voy al estadio, E quando eu vou pro estádio, a la cancha, vou para assistir um jogo, a ver a mi equipo, para ver meu time de futebol. jogar, time de futebol, y el árbitro se equivoca, e o juiz, ele erra, yo le digo aleluya, gloria a Dios. eu falo: aleluia, glória a Deus. Yo quisiera Eu gostaria decir otra cosa, falar uma outra coisa. Outra coisa. pero tengo que hacer realidad Mas eu preciso fazer realidade la palabra. em mim a palavra. La palabra. A palavra. Si no, es perder el tiempo. Do contrário, eu estou perdendo o tempo. Amén. Amém? Escucho la palabra Eu escuto a palavra y la pongo en e práctica. a coloco em prática. Si hay alguien que me da ejemplo de eso, Se tem alguém que me dá um bom exemplo disso, es María, é Maria, la madre de Jesús. a mãe de Jesus. La discípula A discípula perfecta. perfeita. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. cançãonovaplay.com. Assine já!